Ao longo da sua história, ela sempre soube muito bem se levantar para se posicionar, para responder aos desafios que o mundo contemporâneo colocava contra ela, né? Foi o caso no século IV, quando Ário se levantou para dizer que Jesus não era tão Deus assim. A igreja no concílio de Nicéia deu a devida resposta. Foi o que Lutero fez no século XVI, ao se levantar para defender mais uma vez a verdade, a doutrina da justificação pela fé. E eu acredito que, mais do que aprender aquilo que esses homens e o que a igreja fez no passado, como em Nicéia ou na Reforma, mais importante do que isso é aprender com o exemplo deles. Porque é evidente que é importante a gente dominar os conceitos históricos da teologia, a doutrina da justificação pela fé, mas a gente precisa ter a coragem de emular o exemplo de Atanásio de Alexandria, de Martinho Lutero, que se levantaram. E Atanásio, quando o Império Romano era quase inteiramente ariano, ele se levantou e lutou contra o mundo pela verdade. E da mesma maneira, a gente hoje deve identificar quais são aquelas principais ameaças que o mundo secular coloca contra a nossa fé e nos levantarmos para nos posicionarmos enquanto cristãos, custe-nos o que custar. E certamente esse tema das fake news, da pós-modernidade, do relativismo, da pós-verdade e tudo aquilo conexo a esse assunto é um tema relevante. E de que maneira nós, cristãos, devemos nos colocar nesse assunto? Bom, obrigado, Tiago. Subitamente, o problema, ou suposto problema das fake news, se tornou o problema central no discurso político internacional e, consequentemente, no discurso político nacional também, no nosso país. As fake news são responsabilizadas por linchamentos públicos, ameaças à democracia, processos eleitorais enviesados. Fake news mata. Isso nos é dito insistentemente na mídia, na classe política e tudo mais. Em reação, a gente começa a assistir uma proliferação de agências supostamente de checagem de fatos, CPMI de fake news, discussões em fóruns internacionais como a ONU, Fórum Econômico Mundial, Parlamento Europeu, acordos globais contra fake news, projeto de lei das fake news, interferência da autoridade máxima do Poder Judiciário brasileiro para coibir fake news e supostas fake news e discurso de ódio. Então, é claro que, diante desse cenário, a igreja cristã tem um papel fundamental. Porque a igreja cristã, ela é coluna e baluarte da verdade. E aqui eu interpreto verdade num sentido bem amplo, como o fundamento e a coluna de tudo aquilo que é verdadeiro, de toda da própria possibilidade do discurso verdadeiro se fundamenta na igreja, e eu vou desenvolver esse tema aqui no decorrer da apresentação. Então, se a igreja é a coluna e baluarte da verdade, isso quer dizer que, sem a sua influência, a verdade não se sustenta. Se você tira a coluna de um edifício, o edifício sucumbe. Se você tira a igreja do mundo, a verdade sucumbe. Então, isso quer dizer que num mundo que segrega e exclui progressivamente a igreja e a influência pública da fé cristã, imperará também progressivamente a mentira. Porque, veja, Cristo é o fundamento da verdade. E tudo aquilo que é falso não é senão uma perversão da verdade. A mentira não é uma entidade absoluta, ela não existe por si só. Ela é sempre uma perversão da verdade. É sempre uma perversão, fundamentalmente uma perversão do próprio Cristo. Bom, mas o que seria então fake news? Se nós formos traduzir literalmente, fake news significa notícia falsa. Mais precisamente, notícia mentirosa. Porque, embora toda mentira seja algo falso, nem tudo aquilo que é falso é mentiroso. Porque é perfeitamente possível
que a gente repasse uma informação equivocada, falsa, inadvertidamente. Quem nunca ensinou alguma coisa, repassou uma mensagem, uma informação que depois foi descobrir que não era verdadeira? Não se trata, portanto, de uma mentira. A mentira, então, ela pressupõe a intenção de enganar. Dessa maneira, fake news, uma compreensão correta, deveria pressupor uma informação repassada, não só equivocadamente, mas com a intenção de enganar. Então, o fake news tem dois elementos: a falsidade da notícia ou da informação e a intenção de enganar. Isso gera para nós, pelo menos, 3 dificuldades. Como definir o que é falso ou verdadeiro? A segunda, como definir que aquele que repassou uma informação falsa tinha a intenção de enganar? E uma, talvez, mais fundamental: quem? Qual autoridade? Qual pessoa vai definir o que é falso ou verdadeiro e definir a intenção desse ou daquele? E aqui a gente entra no primeiro ponto que eu quero trabalhar hoje: a contradição inerente na sociedade pós-moderna relativista. Porque, veja, nessa discussão de fake news, pós-verdade, relativismo, discurso de ódio, que é uma questão também inerente a essa discussão, há uma pressuposição por trás de tudo isso. Se há informações falsas, é porque a verdade existe. Por quê? O que é o falso, senão sinônimo de algo que não é verdadeiro? Portanto, se existe falsidade, é porque existe uma verdade. Ou, é claro que, num sentido, a gente pode dizer que existem várias verdades. Existe uma verdade, né, num determinado contexto, em outros contextos, obviamente, não mutuamente contraditórias. Mas se há a possibilidade de algo ser falso, é porque a própria ideia de verdade ela deve existir. No entanto, o que deve nos chamar a atenção, e que muito me chama a atenção em toda essa discussão, essa insistência política, internacional, pública, no discurso e no combate às fake news, a meu ver, é que as mesmas fontes que, por décadas, insistiram, como o Tiago falou na nossa introdução, insistiram que só há um credo, e esse credo é que não existem verdades, é tudo relativo. Agora, esses mesmos que por décadas nos ensinaram que não há verdade, cinicamente se insurgem contra aquilo que, no seu entender, seria fake, falso. A gente cresceu ouvindo de intelectuais, de especialistas, de professores, de filósofos, de sociólogos, de jornalistas, nas escolas, nas universidades, e de pessoas esclarecidas a defesa do relativismo. A verdade é relativa, não existe verdade absoluta. E, como consequência disso, qualquer afirmação de verdade absoluta era quase que sinônimo da manifestação de um espírito arrogante. Quem é você para definir o que é verdade? Isso pode ser verdade para você, mas não para ele. Um espírito arrogante que quase invariavelmente resultaria em manifestações de violência, intolerância, colonialismo, opressão. Veja, em certos círculos esclarecidos, como universidade, por exemplo, é quase motivo de constrangimento você afirmar que certas coisas são verdade. Sobretudo, se a afirmação for de natureza moral ou religiosa, e mais especificamente, se a sua afirmação é de verdade for afirmação de verdade favorável à fé cristã e aos valores tradicionais da nossa sociedade. É muito difícil você, num círculo esclarecido, na academia, dizer a verdade é que o casamento é entre um homem e uma mulher. Provavelmente você vai receber um olhar estranho, vai ouvir quem é você. Isso pode ser verdade para você, isso é verdade da sua religião, mas isso não pode ser imposto sobre a sociedade. Bom, o relativismo pós-moderno
é racionalmente incoerente e existencialmente insustentável. Para mostrar que o relativismo pós-moderno é irracional, não é preciso muito esforço. Não é uma tarefa tão difícil, afinal, a afirmação de que a verdade é relativa é ela mesma uma afirmação de verdade. Porque se eu digo que a verdade é relativa, eu estou dizendo que a minha própria afirmação é também relativa. E, portanto, ela não significa nada. Como pode você dizer que a verdade é relativa fazendo uma afirmação de verdade? Esse tipo de afirmação sofre do que a gente chama de incoerência autorreferente. O que está escrito ali embaixo é uma afirmação que se refuta quando aplicada a si mesma. Por exemplo, não existem verdades absolutas, tudo é relativo. Ora, essa proposição, ela propõe um critério. Que critério é esse? Não existem verdades absolutas. Esse é o critério. Vamos julgar essa proposição à luz desse critério. Se não existem verdades absolutas, então não é absoluto que não existem verdades absolutas. Essa é uma proposição autorrefutável. É uma proposição absolutamente, fundamentalmente irracional, que não se sustenta intelectualmente. Já dizia George Orwell, naquele clássico, autor daquele clássico 1984, que tem coisas que são tão idiotas que só um intelectual para acreditar nelas. Isso é muito verdade. Porque você nunca vai ver um sujeito ignorante negando que um homem é homem. Qualquer ignorante na rua, sem instrução, qualquer analfabeto, olha com os seus olhos e sabe o que é um homem. Os intelectuais não sabem mais. Não sabem mais isso e um monte de outras coisas. Numa sentença muito sagaz, o filósofo britânico Roger Scruton, ele vai nos dizer: o homem que diz que a verdade é relativa está dizendo para você não acreditar nele. Então, não acredite. Todo aquele que tenta nos propor a ideia do relativismo, todo aquele que cinicamente nos diz que não existem verdades absolutas, o que é verdadeiro para você pode não ser para mim, etc., etc. e tal, age, ainda que inconscientemente, motivado por uma agenda oculta que tem o intuito de enfraquecer o fundamento das nossas crenças, porque se a verdade não existe, o próprio fundamento daquilo que a gente acredita cai por terra. Enquanto sorrateiramente tenta nos impor as crenças deles. E é essa contradição que eu estou querendo desenvolver aqui. Uma sociedade que crescentemente quer nos vender que não existem verdades, que a moral é relativa, é cada vez mais uma sociedade absolutamente intolerante contra aquilo que supõe ser falso, e contra dissidentes morais também. Porque o que é o fenômeno do discurso de ódio, por exemplo, senão uma condenação moral de determinadas práticas. Hoje, ao contrário do que sempre foi, se você se opõe a determinadas práticas, você recebe uma pecha de homofóbico, de transfóbico. O que é isso, senão uma muito rigorosa condenação moral da sociedade que diz que a moral é relativa. E o relativismo, ele é existencialmente insustentável porque é muito claro que a sociedade não pode viver sem a verdade. E aqui eu me refiro ao próprio conceito de verdade. Nenhuma sociedade e nenhum indivíduo, nenhum ser humano, consegue viver levando a sério a ideia de que não existe aquilo que é verdadeiro. Porque o anseio por aquilo que é verdadeiro é incutido na própria natureza humana e se manifesta em qualquer sociedade, ainda que essa sociedade verbalize uma postura teórica relativista. O autor de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11 do seu livro, vai nos dizer que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E o que é o eterno, senão aquilo que é absoluto, aquilo que é invariável, aquilo que é permanente, aquilo que é a verdade por excelência. O ser humano, cada ser humano, ele tem o anseio por essa
eternidade, tem um anseio por aquilo que é seguro, por aquilo que é permanente, por aquilo que é verdadeiro. E, num sentido mais profundo, prova-se insustentável a vida numa sociedade verdadeiramente relativista, porque todos nós nos insurgimos quando mentem contra nós. Ninguém tolera a mentira quando nós somos o alvo da mentira. Quando nós somos o alvo da mentira, prontamente o mais rigoroso relativista se torna um absolutista no exato momento. Se você mente para um relativista, pode ter a certeza que ele imediatamente vai se insurgir contra a falsidade de qual ele é vítima. Então, todos nós, quando diretamente atingidos por uma falsidade, nós nos levantamos para brigar pela verdade. Nós nos levantamos para brigar por aquilo que é verdadeiro. Nós exigimos a verdade quase como um direito humano. E a sociedade atual, então, vive essa tensão entre a adesão teórica ao relativismo, mas com uma prática profundamente intolerante ao que ela define como fake. Então, teoricamente, fica demonstrado que a verdade existe e, existencialmente, fica demonstrado que a verdade é uma necessidade existencial. Ela não pode não existir. Então, há uma verdade. Beleza. Mas aí, vem a pergunta, já introduzida pelo Tiago, a clássica pergunta de Pilatos, cuja resposta certamente não é fácil. O que é a verdade? Eu lembro, falando dessa turma relativista, 20 anos atrás eu li um trecho de uma literatura espírita que comentava essa passagem. E aí o autor espírita dizia, o que é a verdade? Nem Cristo ousou responder essa pergunta. Né? Coisa bonita, né? Mas eu entendo que esse silêncio de Cristo é, ao meu ver, profundamente eloquente. Eu especulo que Cristo ele tenha se silenciado porque o seu olhar era suficientemente eloquente para responder à pergunta de Pilatos. Posso imaginar o olhar penetrante de Cristo nos olhos de Pilatos, através dos quais ele chegava ao profundo do coração de Pilatos, cavando no cinismo e descobrindo ali no fundo do coração de Pilatos, de cada um de nós, que não tem como negarmos a verdade, sobretudo quando diante daquele que é a própria personificação e encarnação do que é verdadeiro. Pilatos, no fundo, inconscientemente que seja, ele sabia que estava diante de algo diferente. E é o próprio Cristo que vai nos dizer, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a própria encarnação da verdade. Fundamentalmente, a verdade existe porque a verdade é Cristo. Cristo é o fundamento da verdade. Paulo vai nos dizer, no texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 19, o seguinte, aqui nos é ensinada uma lição muito preciosa. Pois por meio dele, Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste, tudo existe, tudo tem a sua existência. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Eu posso concluir, portanto, que tudo aquilo que é verdade, só é verdade, porque comunga em alguma medida de Cristo. E veja, Paulo aqui, ainda que de modo um tanto distante,
ele está retomando o texto da criação. Antes de ir para o texto da criação, a gente pode dar um passo atrás no prólogo do Evangelho de João. O que nos diz o prólogo do Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, a palavra, era Deus. E quando a gente vai para o texto da criação, Gênesis, a gente vai ver o meio pelo qual Deus cria o mundo. Deus cria o mundo por meio do quê? Por meio da palavra. Deus falou e aconteceu. E o que é a palavra de Deus? É Cristo. O que o texto de Gênesis está nos dizendo é que Deus criou toda a sua criação por meio de Cristo. Cristo, portanto, é aquele que dá ordem racional, que dá estrutura a toda a realidade. E, por fim, ele vai criar o homem à sua imagem e semelhança, dando-nos a capacidade de ter essa ressonância entre o nosso intelecto e a ordem criada, que representa, em alguma medida, o próprio Cristo, a sua palavra. É, portanto, por meio do seu verbo que Deus cria o mundo, e o verbo é Cristo. Assim, não é possível se alcançar a plenitude da verdade sem a luz de Cristo por meio de sua igreja. Um mundo afastado de Cristo jamais poderá ser autoridade confiável para definir o que é fake ou o que é verdadeiro. Por isso, o que tem ficado cada vez mais claro, toda essa sanha secular contra fake news não é outra coisa, senão uma tentativa de controlar o discurso para proibir a verdadeira verdade e nos impor uma cosmovisão profundamente secular e liberal progressista. Então, portanto, por termos sido criados à imagem de Deus, que também é o Criador da realidade, que nós podemos concordar com a afirmação clássica de verdade, ratificada e exemplificada por Santo Tomás de Aquino, que a verdade é a adequação do intelecto à realidade. Veja, quem é você para definir o que é verdade? Isso é arrogância, isso é presunção. Afirmar que algo é verdadeiro é a própria antítese do que é presunção. Se eu olho para a grama e eu percebo que a grama é verde, eu não digo que a grama é verde porque eu quero. Eu digo que a grama é verde porque a realidade se impõe sobre mim. Se eu olho para um homem e eu digo, aquilo é um homem, eu não estou impondo o meu discurso sobre a realidade, é a realidade que se impõe sobre mim. E se a gente lê, um dia a gente pode falar sobre isso, os textos dos teóricos queer, da ideologia de gênero, a ideia ali, fundamentalmente, de Judith Butler em especial, é justamente que a linguagem humana cria a realidade. Por isso, a questão da linguagem neutra, tudo isso, não tem nada a ver com inclusão. É porque, segundo eles, a gramática cria a realidade. Só existe homem e mulher porque se convencionou na gramática dois gêneros. É só por causa disso. Então, a teoria queer, fazendo uma digressão aqui, a teoria queer, ideologia de gênero, nada mais é do que uma secularização da teologia cristã, que vai nos dizer que, de fato, a palavra cria a realidade. É a palavra que cria homem e mulher, mas a palavra de Deus. Judith Butler, ela vai dizer, obviamente negando isso, que não, é a palavra do homem. E se é a palavra do homem, eu crio a realidade como eu quiser. Quem vai definir o que é um homem, o que é uma mulher, o que é um casamento, sou eu. Ponto. Então vejam que uma perversão dessa realidade fundamental de que a palavra que criou o mundo, esse conceito é pervertido no mundo secular e passa a ser a palavra do homem que cria a realidade. Então, é por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, que eu posso olhar para a realidade e falar, olha, o que é verdade? É a adequação do meu intelecto, da minha mente, àquilo que eu estou vendo. Então eu posso dizer com segurança, a grama é verde. A arrogância é o contrário, é querer que a realidade se dobre ao meu intelecto. É eu olhar para o homem e dizer, não, aquilo não é um homem, aquilo será aquilo que eu definir. Isso é a arrogância máxima. Nós, enquanto cristãos, sabendo que
a criação é obra de Deus, a gente olha para a realidade e deixa que a realidade defina aquilo que é verdade, adequando o nosso intelecto à realidade e não o contrário. Pois bem, aqui eu quero entrar num antigo conceito que a igreja, ao longo de 2000 anos, sempre defendeu e, por causa, como consequência do relativismo, tem perdido nos últimos anos, que é a ideia da ortodoxia e heresia. Porque, veja, se Cristo é a verdade e a igreja tem responsabilidade por zelar por aquilo que é verdadeiro, a gente precisa retomar uma prática antiga da igreja, que é definir e defender aquilo que é ortodoxo. Ortodoxia, traduzindo, basicamente, é crença correta. A igreja tem o dever de defender aquilo que é a crença correta e condenar, sim, condenar aquilo que é desvio como heresia. A história do cristianismo, ela é marcada por momentos nevrálgicos, como eu falei no início, em que, à custa de muito suor e sangue, a igreja marcou posição por aquilo que era verdade. Foi o caso contra Ário, no século IV, foi o caso de Martinho Lutero, no século XVI. Então, eu quero, com isso, sugerir a ideia de que a heresia ela é não só um fenômeno religioso, ela é um fenômeno sociológico inevitável. Naturalmente, quando a gente trata desses conceitos de ortodoxia e heresia, a gente tende a reduzir o uso desses conceitos ao ambiente religioso, como se fora desse ambiente religioso essas realidades não se manifestassem, o que claramente não é verdadeiro. Então, em que sentido eu digo que a heresia é inevitável? No sentido de que tal fenômeno é recorrente em qualquer que seja o contexto discursivo, o que inclui também, naturalmente, contextos seculares. E aqui tem um artigo muito interessante, no qual eu baseio para desenvolver essa ideia, de 1983, de um sociólogo chamado George Zito, intitulado, traduzindo, Por uma Sociologia da Heresia. Ele vai propor que essa ideia de heresia ainda ocorre em contextos seculares e, portanto, por ocorrerem em contextos seculares, acabam não sendo reconhecidas enquanto heresias. A secularização da sociedade e o declínio do discurso religioso acabou ocultando a realidade desse fenômeno social que continua acontecendo no mundo hoje. E aí, nos anos seguintes, esse conceito de heresia vai se expandindo e se secularizando, e cientistas sociais começam a falar de heresias em áreas acadêmicas, em disputas científicas, na medicina, no marxismo do século XXI, e se manifesta, sobretudo, naquela realidade do politicamente correto que a gente vê no mundo hoje, que é nada mais do que de um controle político do discurso, do controle daquilo que ameaça uma ortodoxia secular vigente no mundo hoje. Então, no mundo ocidental, tem se erguido uma ortodoxia velada. Velada porque não se dá o nome de ortodoxia e, travestida de relativismo, finge não haver um núcleo central das crenças do mundo secular atual. Mas, quando você toca no cerne dessa ortodoxia secular, você é segregado, você é censurado, ou mesmo preso por sua opinião, em suma, você é lançado na fogueira. Desse modo, se você se opõe à inclusão de homens no esporte feminino, você recebe a pecha de transfóbico. Se você olha para a realidade e percebe que o casamento é entre um homem e uma mulher, você recebe a pecha de homofóbico. Essas pechas não têm outro propósito, senão o mesmo propósito que tem quando a igreja se levanta e fala arianismo, heresia, justificação por obras, heresia. É nada mais do que uma tentativa de proteger uma instituição, um poder instituído, segregando aqueles discursos que ameaçam essa instituição. E, por exemplo, nas últimas semanas, eclodiram protestos intensos no Reino Unido contra, entre outras coisas, políticas imigratórias daquele país, né? E centenas de pessoas têm sido literalmente presas por postarem memes
nas redes sociais. O governo britânico foi no Twitter deixar claro para as pessoas tomarem cuidado com aquilo que postavam nas redes sociais, ou seja, com os discursos, porque poderiam ser presas, segregadas, terem suas contas excluídas por ameaçarem uma ortodoxia política. Nessa semana também, o parlamento da Ucrânia baniu a Igreja Ortodoxa Ucraniana do seu país, por considerar, segundo eles, que a Igreja Ortodoxa Ucraniana tem vínculos com o patriarcado de Moscou, e assim estaria a serviço de uma potência estrangeira invasora. Veja, o que eu estou dizendo aqui, não estou fazendo necessariamente um juízo moral, se eles devem proibir ou não a igreja ortodoxa, se o governo britânico está certo ou errado em prender gente por memes. O que eu estou querendo mostrar é que, mesmo em ambientes secularizados, o controle do discurso acontece. A proteção de uma ortodoxia e a consequente punição daquilo que é herético. E há um agravante, porque isso é feito de forma velada. Na igreja, quando a gente assume essa prerrogativa, a gente sabe o que está fazendo. Eles, por não assumirem essa defesa da verdade, acabam fazendo isso como se fosse uma prática inquestionável e acabam, muitas vezes, sendo mais intolerantes do que qualquer religião. Então, tudo isso é um exemplo clássico, um exemplo claro, do fenômeno da heresia ocorrendo num contexto secular. E com o agravante de que, não tendo uma doutrina do pecado original, como a gente tem, o ser humano acaba superestimando suas capacidades morais e intelectuais. Acaba se enchendo muito de si e, ao fazer um juízo contra um determinado grupo ou pessoa, o faz vendo naquela pessoa a representação do próprio mal a ser estipado. O cristianismo não. O cristianismo vê o mal no coração humano e não em determinadas instituições externas que precisam ser destruídas. E é exatamente por isso que a história do século XX demonstrou um banho de sangue derramado em nome da caça aos hereges políticos, aos dissidentes políticos, superando em muito a matança e a intolerância dos 1.900 anos anteriores. Na Revolução Francesa, por exemplo, um evento que a gente aprende na escola como fundante da sociedade ocidental moderna, em nome da igualdade, fraternidade e tudo mais, só a Revolução Francesa, em 10 anos, 10 mil pessoas foram decapitadas, muito mais do que 400 anos de Inquisição. Ou seja, sendo um contexto religioso ou não, essa realidade de proteção a determinadas ideias vai ocorrer. Então, toda instituição... Então, o fenômeno da heresia é um juízo em prol da preservação de um grupo social. A heresia é sempre uma espécie de ameaça discursiva a um poder institucionalizado. O nosso sociólogo vai dizer que a heresia inclui um ataque, velado ou aberto, sobre uma forma institucionalizada de falar do mundo. É, portanto, algo distintamente social, diretamente relacionada ao desvio social. Então, toda instituição tem um discurso legitimado. A igreja tem o seu. E é por isso que a igreja protege o seu discurso, definindo aquilo que é ortodoxo e distinguindo aquilo que é herético. Inclusive, anatematizando e excluindo do meio da sua membresia aqueles que adotam crenças heréticas. Porque, veja, como é que funciona a coisa? Toda instituição, ela precisa ter um discurso oficial que a legitima e a sustenta. A gente tem as nossas crenças fundamentais. Cristo é Deus em consubstancialidade com o Pai. É Deus tanto quanto o Pai. Por que isso é importante? Porque, se não for assim, a nossa salvação está ameaçada. E, portanto, o próprio poder da igreja. Se Cristo não tem a mesma divindade de Deus, como confiar nele para a nossa salvação? É um problema. Então, se a gente deixa entrar a ideia da heresia ariana, que é praticada hoje pelos testemunhos de Jeová, a gente enfraquece o poder da igreja. Então, veja, essa realidade, ortodoxia, esse conflito, ele não é necessariamente mal. Ele é inevitável. Ele pode ser mal. E por isso que a gente não pode nos furtar a fazer a nossa parte e, de fato, defendermos aquilo que é verdadeiro. Então, veja, se toda instituição
tem um discurso institucionalizado e busca condenar aquilo que diverge, aquilo que é ameaça, as instituições seculares do mundo hoje fazem a mesma coisa. Por que que o discurso tem sido tão perseguido atualmente? Por que que certas crenças que sempre foram cridas ininterruptamente ao longo da história, sobretudo em termos de moral, de religião, são tão perseguidas hoje? Por quê? Novamente, citando esse exemplo, que é o exemplo mais evidente. Dizer que um homem, mulher é mulher, ameaça um certo establishment, ameaça um certo poder instituído, ameaça aquelas autoridades que estão propondo uma ideia radical. E se você deixa que essa ideia tome tração, acaba se ameaçando o poder de certas lideranças políticas, de certas ONGs poderosas, de certas fundações internacionais, ou mesmo de certos países. Então, isso é uma forma de desestabilizá-las. Estão entendendo o meu ponto? Então, veja, toda instituição de poder vai ter um mecanismo de controle do discurso, porque depende do discurso para a sua própria sustentação. No entanto, considerando a imersão do mundo contemporâneo no relativismo pós-moderno, o que é a verdade? O que é a verdade para eles? Se eles não acreditam num Criador, se eles negam fundamentalmente a verdade, então isso quer dizer que aquilo que eles, o mundo secular, afirma como verdade, nada mais é do que uma construção social arbitrária deles. Essa, sim, uma construção social arbitrária. Porque, como eu disse no início, se eu não acredito na própria ideia de verdade, como é que eu posso me colocar como um defensor da verdade contra as fake news? O que está acontecendo, o que eles estão fazendo, não é outra coisa senão defender essas construções sociais arbitrárias e artificiais que sustentam a mídia, a classe política, ONGs internacionais. Então, eles definem veladamente como heresia aquilo que ameaça o simulacro de realidade que sustenta o seu poder. Então, para manter a credibilidade do seu poder, eles precisam controlar o discurso. Por isso, as forças seculares que dominam o mundo insistem na segregação e criminalização crescente dos valores cristãos, porque eles sabem que o cristianismo e os nossos valores são uma ameaça à sua hegemonia. Então, se a heresia ela é um fenômeno sociológico, se ela não ocorrer ou melhor, se a ortodoxia é um fenômeno sociológico, acontece em qualquer contexto, e, consequentemente, a condenação àquilo que é herético, se ela não ocorrer como fruto da nossa reflexão racional, ela vai ocorrer inconscientemente de alguma maneira. Ela vai se manifestar de alguma maneira. Então, nós precisamos retomar a importância de definirmos e defendermos as crenças ortodoxas e combatermos as crenças heréticas. A igreja precisa ser a primeira a defender aquilo que é verdadeiro. Pois bem, caminhando para a nossa conclusão. Somente a igreja tem a plenitude da verdade, que é Cristo. Portanto, a igreja, se ela quiser ser verdadeiramente sal e luz, não pode se abster de defender a verdade. Porque se ela não o fizer, o mundo defenderá o que é falso e o fará sem o tempero da graça, que somente a igreja tem, e com isso o fará de modo crescentemente violento, intolerante e falso. Então, dito isso, nós podemos concluir, respondendo à nossa pergunta inicial, que a definição da verdade é uma missão fundamental da igreja. Quem vai definir a verdade? A gente precisa de uma autoridade confiável, e nenhuma autoridade mais confiável do que aquela que detém a luz da luz. A igreja, para ser verdadeiramente sal e luz neste mundo, precisa cumprir a sua missão. Ela precisa defender a verdade enquanto conceito, em qualquer lugar que a verdade apareça, porque a verdade não é outra coisa senão uma manifestação de Cristo também na criação. Do próprio conceito de verdade depende a existência da igreja, bem como depende a existência do bem e da justiça. Porque sem uma concepção verdadeira de bem e justiça, certamente imperará
o mal e a injustiça. Então, se há alguma instituição capaz de levantar a bandeira da boa e verdadeira notícia contra as fake news, essa instituição é a Igreja, corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a Igreja se abstiver de defender a verdade, o mundo o fará à sua maneira. E essa maneira, como eu disse, será crescentemente violenta e paradoxalmente falsa. Ou seja, o relativismo é uma mentira. Ele é racionalmente incoerente e existencialmente insustentável. É essa ideia relativista que, por tantas décadas, tem enfraquecido o discurso da Igreja, porque a Igreja deixou-se corromper por essa ideia de que a verdade é relativa e passou a negligenciar a importância da defesa da sua ortodoxia, da sua doutrina. A Igreja não pode se abster de fazê-lo, porque essa realidade acontecerá caso queiramos, caso não queiramos. Só a Igreja pode verdadeiramente fazer isso. E se nós não o fizermos, aqueles que estão nas trevas haverão de definir o que é verdadeiro, o que é falso. E o farão de modo evidentemente equivocado. Então, que nós sejamos verdadeiro sal e verdadeira luz e defendamos a verdadeira verdade, que é Cristo e todas as implicações da verdade de Cristo no mundo hoje. Certo? Muito obrigado. Irmãos, como já seguimos, o Vitor